e queria começar registrando de que o Constituinte criou um sistema previdenciário público básico que é solidário e que é um pacto entre gerações. Quem está hoje no mercado de trabalho, trabalha e contribui para dar segurança a quem está aposentado, e esse sistema que o Constituinte construiu, que é o sistema da Seguridade Social, foram desenvolvidas várias fontes para que esse sistema seja sempre financeiramente equilibrado. Se qualquer pessoa que acompanhe esse debate for ao artigo 195 da Constituição Federal, ali o Constituinte determinou de que a Seguridade Social, que é a saúde, a assistência e a previdência, é custeado com recursos sobre a folha de pagamento, sobre a receita, o faturamento, o lucro líquido das empresas, o concurso de prognósticos, que são as loterias, e esse conjunto de iniciativas tem apresentado, ao longo do tempo de 89 para cá, um saldo positivo para financiar este segmento e sobrar dinheiro. E tinha tantos recursos que, a partir de 94, foi criado a DRU, a desvinculação de recursos da União, para retirar dinheiro da saúde, da assistência e da previdência para pagar juros da dívida pública. Só no ano de 2012, nós arrecadamos 792 bilhões de reais na Seguridade Social. E gastamos na saúde, na assistência e na Previdência a quantia de 682 bilhões de reais, sobrando 110 bilhões de reais no ano 2012, e esse dinheiro foi deslocado para pagar o serviço da dívida. Em 2013, sobrou 96 bilhões de reais. Em 2014, 66 bilhões de reais, saldo positivo dessas três ações, da saúde, da assistência e da previdência. No ano da pauta bomba, que foi 2015, esse saldo caiu para 11 bilhões e 900 milhões de reais. A pauta bomba desenvolvida pelo senhor Eduardo Cunha na Câmara Federal e acompanhado por outras aqui no Senado Federal. Eu quero registrar de que esse sistema de uma previdência pública básica, com um piso de um salário mínimo e um teto, que hoje é de 5.531, ela foi regulamentada e ela foi disciplinada na Emenda Constitucional 41. Nesse processo, nós tivemos um conjunto de ações para redução de despesas, para redução do desperdício, de combate à sonegação e um sistema transparente de arrecadação e de controle, senador Cidinho. Exatamente por isso, quando chegamos em 2007, a previdência contributiva, que é a urbana, que é essa que atende todos os trabalhadores de carteira assinada, que atende o contribuinte individual, os trabalhadores urbanos. Faltou 22 bilhões de reais para fechar essa conta. Eu tive a felicidade de, em 2007, ser o relator geral do Orçamento da União, que criou o PAC, que criou um conjunto de ações que permitiu as condições para o Brasil ter o pleno emprego, que passamos a ter a partir de 2010, que permitiu ao salário mínimo ter ganho real, que permitiu reajustar os benefícios de aposentados e pensionistas, e em 2008, o melhor e o maior presidente de toda a história brasileira, que é Luiz Inácio Lula da Silva, me nomeia ministro da Previdência com esse compromisso de trazer o tempo de concessão de benefícios para algo como é feito no sistema bancário. E ali nós gastávamos 180 dias para dar um benefício de licença maternidade para aqueles que procuravam as nossas agências, para conceder uma aposentadoria. O trabalhador tinha que trazer um saco de documentos para poder comprovar sua condição de contribuinte para o Estado, enquanto que a obrigação
de comprovar se teve ou não contribuição era do Estado, como fiel depositário, e ali fizemos uma série de mudanças. Invertemos o ônus da prova, passamos a ter o reconhecimento automático do direito previdenciário e esse tempo, que era de 180 dias, com os mesmos funcionários do INSS, reduzimos para 30 minutos. E esta previdência, que era deficitária, já em 2009, entre o que nós arrecadamos e o que nós pagamos, sobrou 2 bilhões e 400 milhões de reais. Esse processo positivo continuou. Quando chegou em 2011, sobrou 30 bilhões de reais. Em 2012, foi para 33 bilhões de reais. Em 2013, para 31 bilhões de reais. Em 2014, para 30 bilhões de reais. Isso são dados da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda e da Contabilidade Pública Brasileira para aqueles que são como Tomé, quer que se comprove. Aqui está a prova. Esse gráfico é do Ministério da Fazenda nas audiências públicas que eles têm feito. Chegamos em 2015, o ano da pauta-bomba, e aí resolvemos pegar esses 30 bilhões de reais com a autorização do Legislativo e transferimos para algo em torno de 4 mil empresas. Em 2016, após o afastamento da presidenta Dilma, esta Previdência, o Ministério da Previdência foi extinto e essas atividades foram transferidas integralmente para o Ministério da Fazenda. E o que era saldo positivo, presidente Cidinho? Construir um rombo de 46 bilhões de reais. Retiraram e quebraram a Previdência. E só tem uma leitura para justificar essa malvadeza que se pretende fazer. A trabalhadora rural, hoje, ela se aposenta com 55 anos de idade, com um salário mínimo. Essa idade está sendo elevada para 65 anos de idade. É uma perversidade com essa mulher. São 130 salários mínimos que retira dessa trabalhadora rural e nunca mais ela recebe. E isso vai quebrar também os pequenos municípios, porque grande parte do comércio nos pequenos municípios tem como contribuição exatamente os benefícios da Previdência. Com a professora da creche, da pré-escola, do ensino infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, aí é que a malvadeza é grande. A idade delas hoje são 50 anos de idade, com 25 anos de contribuição, pois essa idade de 50 anos está sendo elevada para 65 anos. São 15 anos a mais para cada professora da creche, da pré-escola, do ensino infantil e do ensino fundamental. E para ela se aposentar com o salário do mês como tem hoje, aos 25 anos de contribuição, esse tempo de contribuição vai para 49 anos, ou seja, aumenta 24 anos no tempo de contribuição desta professora. Só uma coisa justifica: este presidente deve ter muita raiva das mulheres, em especial das mulheres mais pobres, e não satisfeito com isso, pega a LOAS, a Lei da Assistência Social, que é o benefício de prestação continuada que hoje se recebe aos 65 anos de idade, que atende o pobre do pobre, aquele que não tem a menor condição de comprovar qualquer contribuição com a Previdência, e eleva para 70 anos de idade. E esse benefício, que hoje é de um salário mínimo, desvincula do salário mínimo. Nós temos hoje 3 milhões e 400 mil pessoas recebendo a LOAS, o benefício de prestação continuada, e não tem, pela proposta que foi encaminhado e que está na Câmara, direito adquirido. O que isso quer dizer? Uma vez promulgada essa emenda constitucional, no dia seguinte virá uma medida provisória dizendo qual será a remuneração desses 3 milhões e 400 mil pessoas, que é constituída por crianças que têm algum tipo de limitação, de idosos que não têm a menor condição de sobrevivência. Por isso eu fico feliz quando ouço meus pares
declararem da tribuna e nas reuniões e nos seus grupos de convivência de que não aceitarão que essa malvadeza encaminhada pelo governo golpista Michel Temer se torne realidade. Por isso, senador Cidinho, eu sei do compromisso de Vossa Excelência, eu sei do compromisso do ministro Garibaldi Alves Filho, eu sei do compromisso da senadora Ana Amélia e não tenho dúvida que se a Câmara fizer essa malvadeza, o nosso Senado não permitirá. E este governo tem feito, nos últimos 15 dias, uma série de verificação na sua base de apoio e comprova que não tem voto para aprovar. Por isso, começa a construir determinados discursos para enganar a população. Na semana passada, o discurso era: os 5.570 municípios deverão ter o seu regime próprio de previdência, os 26 estados e o Distrito Federal deverão ter o seu regime próprio de previdência social. E o que nós vamos legislar envolveria o regime geral do INSS, o trabalhador rural e também o servidor civil da União. Esse discurso já não vale mais para essa semana. Nessa semana está dizendo que vai dar um prazo de até 6 meses para que os municípios e os estados regulamentem a sua previdência própria e, se não fizer isso, a da União vale. Em outras palavras, esse é o preço do golpe. Querem desmontar a Previdência para abrir mercado para os bancos, para a Previdência privada. Por isso, Cidinho, eu tenho convicção de que esta CPI do INSS vai esclarecer exatamente o porquê deste rombo fabricado em 2016. E aqui é baseado nos dados do próprio governo, aonde eu fiz parte e que ajudei a estruturar esse banco de informação. Muito obrigado pela tolerância e estarei sempre à disposição desta casa.